Minha gente querida de casa, olha onde eu estou. Estou na sala de crise da Defesa Civil de Criciúma. Vim conversar com o Fred Gomes, né, coordenador da nossa Defesa Civil, diretor da Defesa Civil, ele me soprou aqui, porque a gente está vendo notícia uma atrás da outra, alarmando aí para as fortes chuvas. Então, a gente quer saber se o momento é de crise ou não e como é que vai ser a previsão para essa noite e amanhã, Fred. O que a gente pode esperar aí da meteorologia? Meus cumprimentos a todos que nos assistem. Então, Rubem, é bem isso. A gente vai ter um volume de chuva considerável, né? Um volume de chuva que a gente já vem monitorando desde a semana passada, já vem tomando algumas precauções. Só para você ter uma ideia, segunda-feira, ontem, a gente atuou no Sangão, atuamos no Renascer, estamos passando nos locais, já utilizando o nosso maquinário para desobstruir alguma coisa se necessária, alguma ponte, alguma calha que de repente precise de alguma intervenção. Então a gente vem nisso. A nossa preocupação é um pouquinho ali na madrugada, tipo assim, da meia-noite para frente até umas 5, 6 horas da manhã, que o volume de chuva é um pouquinho maior. Se tu me perguntares, Rubem, vai ser igual a maio? Eu acho que não. Que a gente teve aquele período de chuva em que teve aqueles alagamentos, teve aquelas inundações, aquelas enchentes, principalmente no bairro Sangão. Acho que não. A gente vai ter um volume de chuva considerável, mas a gente vai seguir monitorando. A nossa equipe está na rua e qualquer coisa, 199 na Defesa Civil, 24 horas. Para deixar mais claro, essa é uma previsão de hoje para amanhã, específico aqui no território de Criciúma, né? Exatamente, aqui no território de Criciúma, aqui no município de Criciúma. A gente tem essa previsão, Rubem, de um volume grande de chuva, e eu costumo dizer, a previsão, ela não é martelo batido. Então, o que eu não gosto de fazer, Rubem? Eu não gosto de já piorar o que de repente pode ser ruim, né? Então, causar o caos para um município, porque não é interessante a gente falar que de repente, vai cair o mundo, sendo que a gente não tem essa certeza. Então, por isso que a gente sempre fala, a gente segue monitorando e segue alertando a população assim que, mais perto principalmente dos horários, né? Porque a certeza fica maior. A Defesa Civil sempre trabalha com ações preventivas, como você muito bem pontuou no início da matéria, limpando, né, drenos, calhas. O que o cidadão de casa tem que se atentar? Né, a gente está agora, né, comecinho de noite, nessa matéria vai ao ar no começo de noite. O que tem que se atentar para evitar danos futuros? Então, Rubem, é muito interessante a participação da sociedade, porque assim, vou te dar um exemplo clássico. Estou lá na minha casa, eu sou acostumado a ver uma árvore. Num período de chuva, num período de anormalidade, que é um vento, uma chuva mais forte, uma chuva mais persistente, a árvore deu uma inclinadinha, um poste deu uma inclinadinha, apareceu uma rachadura na parede da minha casa. Liga para a Defesa Civil. Está na dúvida? Liga para a Defesa Civil, liga para o bombeiro. Por quê? Tanto uma instituição quanto a outra tem as pessoas técnicas que conseguem analisar e avaliar o que a gente mais fala na Defesa Civil, principalmente, que é o gerenciamento de risco. A Defesa Civil atua no gerenciamento de risco antes, durante e depois. Então, a gente consegue fazer esses 3 patamares e analisar, prevenir, atuar se necessário e depois para voltar à normalidade. Fred, tu consegue pontuar alguma coisa sobre essa passagem do ciclone? É isso que está tornando esse tempo todo instável aqui na nossa região? Isso, um ciclone extratropical. Quando a gente fala em ciclone, é uma palavra forte, né? Mas não é anormal para a nossa região. Então, a gente volta e meia tem esses ciclones passando aqui pela nossa região. Claro que alguns, eles causam um efeito maior, né? Eles trazem mais prejuízos, mais danos, né? Mas muitos deles vão para o mar. Então, a gente espera que a gente já sabe dessa previsão de terça para quarta-feira, mas a gente sabe que quinta-feira já de repente o tempo está mais limpo, de repente ele já sai aqui da nossa região, já de repente tome direção para o mar e tudo volte à normalidade. Junto com essa previsão de alto volume de chuva, tem também de vento? Deixa eu olhar para trás aqui, Rubem. Temos um pouquinho de vento, mas não é aquele vento forte como das últimas vezes que a gente teve previsão de vento forte. Pelo que me diz aqui, em torno de 40, 45 km por hora. Certo. E a gente conversava aqui, antes da entrevista, sobre esse caos, né, no nosso clima, né? Que vai ser cada vez mais recorrente, né? Como a gente viu ao longo desse ano. E isso, então, deve se comprovar, então? Rubem, eu acho que sim. Eu acho que daqui para frente a gente tem essa questão do tempo, né? Que ela vai ter alguns agravos aí. Não que vai ser uma coisa, toda a vida vai ter um desastre, toda a vida vai ter um grande problema. Mas eu acho que a gente vai ver isso com mais frequência, né? Então, a Defesa Civil,
ela tem que fazer o papel dela, principalmente quando a gente fala na prevenção. Isso quem ganha é a própria municipalidade, é o próprio governo, porque isso gera economia e, mais ainda, a sociedade que, de repente, não vai passar por um desastre, não vai passar por um perigo muito mais forte. Agora, vamos aproveitar que a gente está aqui na sala de crise. Você deve estar curioso, assim como eu que estou aqui, sobre esses telões, esses gráficos, esses modelos meteorológicos que você apresenta. Mostra um pouquinho para a gente, Fred, como é que você lê essas imagens? Conta um pouquinho, assim, para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor. Então, aqui eu tenho vários satélites, eu tenho vários radares, tanto aqui quanto lá no nosso telão, né? Portais do governo federal, portais da Defesa Civil do Estado, aqui também de Santa Catarina. Aqui mostra os radares, nessa primeira tela aqui, mostra os radares aqui da nossa região, então eu consigo ver Criciúma, Içara, Forquilinha, Morro da Fumaça. Aqui em cima, eu estou no Cirana, Ipagre, também em Santa Catarina, que consigo ver alguns modelos de radares e como que está as nuvens, como é que está a chuva, o que vai chover, o que não vai chover, as previsões, os números de previsões. Aqui um que eu gosto bastante, que é outro modelo que eu consigo ver o vento, eu consigo ver as rajadas de vento e consigo ver a quantidade de milímetros que tem de previsão também, acho muito interessante. Aqui a gente está no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também trabalha com radares, e aí eu consigo ver o Brasil todo, e aí eu consigo dar uma focada principalmente aqui em Santa Catarina, né? Continuando aqui, o INMET, que é o portal também do governo federal, que também eu consigo trabalhar bem a questão aqui do sul do Brasil, e principalmente as nuvens aqui de Santa Catarina. Tu vê que nesse momento ele está me dando uma previsão até 4h20 da tarde, até as 16h20, e eu consigo ver que não está de vermelho. Quando a gente tem uma chuva muito mais forte, uma coisa muito mais forte chegando, o nosso vermelho aparece muito mais na tela. Então, assim, eu tenho um volume de chuva que vai ser bom, porém, até as 16h20 não é nada que me preocupa. Então, eu consigo fazer esse monitoramento e aí sim, tomar as ações aqui, os meus agentes da Defesa Civil, junto com o prefeito Clécio Alvaro, que é sempre muito atento nisso, Rúbia, e pede para a gente sempre estar no meio do povo. Tanto que a minha equipe está na rua, está atendendo, está avaliando riscos. Tu vê que desde de manhã até agora o que a gente vai recebendo via WhatsApp, via 199, já vai para o pessoal que está na rua, eles já vão fazendo atendimento e assim a gente segue 24 horas até a troca do outro plantão. Bom, reforçar então que esse número 199 também tem WhatsApp, né? Tem WhatsApp no telefone, que é um telefone paralelo ao 199. Posso passar o WhatsApp? Claro. 99162-9006. Esse é o nosso WhatsApp, 24 horas, sempre vai ter gente para responder. E claro, 199, que é o telefone padrão da Defesa Civil, e também 24 horas, 7 dias por semana. Tá bom, obrigada, Fred. Bom trabalho. Deve se intensificar aí o trabalho, né, nas próximas horas e amanhã. A gente segue por aqui acompanhando e sempre contando com o apoio, seja na reportagem como nas ruas, o apoio da Defesa Civil.